Deus abençoe, pessoal. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai, Senhor, à frente, Espírito Santo de Deus. Começa a transformar vidas através dessa ministração. Adentra cada coração, Espírito Santo, em quem se prontificou a ouvir esse evangelho. Amém. Eu sorteei, tá? Aí saiu Hebreus capítulo 1. Vamos ler e vamos ver o que o Espírito Santo de Deus, né, vai nos orientar, nos aconselhar, tá bom? Então vamos lá, olha, fala assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, tá? Então, antigamente, não que hoje não haja homens e mulheres de Deus, né, com dons proféticos, de profecia, não tem nada a ver. A gente está falando da palavra, né? A verdadeira profecia é a palavra que se fez carne. Então aqui fala que os nossos antepassados recebiam orientação através de profeta, homens, né? Que Deus se manifestava, o Espírito de Deus estava sobre ele para entregar uma revelação, igual Daniel, Jeremias, Ezequiel e vários outros, né? Que foram muito usados com o dom de profecia, né? Nos preparando, né, para a verdadeira profecia, que é essa palavra que foi deixada para nós por meio do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio verbo que se fez carne lá em João capítulo 1. Então nada, gente, é mais importante do que o Novo Testamento, tá? Tudo se fez novo. O novo, né, não se mistura com o velho, tá? Ele é uma, vamos dizer, uma extensão, mas com coisas novas. Por isso que Deus fala: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque senão os odres vão arrebentar e vão se perder, tanto o odre quanto o vinho, né? Por que ele está dizendo isso? Porque tudo se fez novo. Então, senão você vai bagunçar muito a sua cabeça, tá? Não que você não possa ler, tem que ler, né? O Antigo Testamento, exemplos, são testemunhos, exemplo de vida, né? A gente aprende muito, né? Mas agora a gente tem que focar nessa verdade aqui, que é o Novo Testamento. Tudo se fez novo, né? A partir da hora que Deus veio, né, e entregou para você esse manual de instrução. Aí ele fala, vamos ler, porque aí senão me perco aqui, né? Aí fala: mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho, que é a palavra, que é Jesus, né? Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo, tá? Então, antes dele vir à Terra em forma de homem, né, ele já existia. Tudo que existe, né, foi feito com a presença dele, tá? Lá em João capítulo 1, você vai ver, né, que ele fala, aqui já fala, né? Ó, foi ele quem Deus escolheu. Deus escolheu, foi ele, tá? Para possuir todas as coisas. E foi por meio de quem? Por meio de Jesus, né? Por meio dele que Deus criou o universo, tudo que existe, tá? O universo foi feito, tá? Foi criado por meio do Senhor Jesus. Ó, o Filho brilha como o brilho com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Como você é a semelhança do Deus vivo, né? Nós temos, né, a semelhança de Deus. Você é feitura, né? Você tem a semelhança do Deus vivo. Ninguém pode falar, né, da sua aparência. Deus não suporta pessoas racistas, pessoas que falam mal da aparência, ou por causa, de repente, até de uma deficiência física. Deus não suporta, porque nós somos a semelhança do Deus vivo. Então a mesma coisa acontece. Se você falar de Jesus, você está falando do próprio Deus. Não tem como desvencilhar o Deus Filho do Deus Pai. Não tem como.
A partir da hora que você não aceita o Deus Filho, você não está aceitando o Deus Pai. E assim também procede quando a pessoa ela maltrata o próximo. Ela está maltratando o próprio Deus, que é templo, né? Essa pessoa é templo do Espírito Santo, que habita, né? Então, independente da cor, da raça, né? No caso, se ela tem alguma deficiência, não importa. Ela é semelhança do Deus vivo. Você nunca pode tocar, falar da aparência de ninguém, da raça de ninguém, né? Da cor de ninguém. Você nunca, nunca, nunca. Você vai ofender o próprio Deus, tá? E assim acontece a mesma coisa quando você falar, né, de Jesus, tá? Aí ele fala aqui, ó: o Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. É a perfeita semelhança. Olha só. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Tá? Então, eu vou lá em João 1, só pra gente ler um pedacinho de João 1, porque a gente tá falando aqui, né? Vamos lá, um pedacinho só da palavra, né? Que se fez carne. Aí fala aqui, ó: no começo aquele que é a palavra já existia, foi o que eu falei aqui, ele já existia. Tudo que existe no planeta, no universo, foi feito com, né, a mão poderosa do Senhor, tá? Ele esteve todo o tempo com Deus Pai, olha aqui, ó, né, que deixa bem claro. Deus escolhe para possuir todas as coisas. Deus escolheu Jesus para possuir todas as coisas. Ele é dono. E foi por meio de quem? De Jesus, tá? Por meio dele que Deus criou o universo. Então foi por meio. Ele foi o mediador de todas as coisas. Nada existiria se ele não estivesse. Se ele não estivesse sido escolhido por Deus, tá? Então, ele é o nosso maior mediador. Não existe outro, né? Aí tudo foi por meio dele. Então, o que acontece? O Filho, ele tem essa negócio, foi falado aqui, né? Que ele tem a perfeita semelhança do próprio Deus, né? Quando você toca no Filho, você toca no Pai e vice-versa, mas principalmente em Jesus. Você não pode tocar. Você não pode levantar, igual o testemunho de Jeová, né? Os testemunhos de Jeová, que se levanta, que fala que ele é um Deus com letra minúscula, que ele não é o Senhor, que ele não é o seu Salvador, que é Jeová. A partir da hora que ele soterra o nome que é sobre todos os nomes, ele cancela, ele não tem a salvação, porque ele vai contra Jesus Cristo, ele se levanta contra Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então você não tem nem o Filho nem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Então isso com certeza, tá? Nós temos que entender que sem ele nada que existe no planeta existiria, porque ele foi escolhido como mediador, né? Foi mediante a ele que tudo se fez. Aí ele fala aqui, ó. Aí ele fala: ele está com Deus e era Deus, tá? A testemunha de Jeová fala que ele está com Deus e é um Deus, né? Não é um Deus, não existe dois deuses, ele é Deus, tá? Ele fala que, ó, ele estava com Deus e era Deus. Olha só, ele era Deus, ele é Deus, ele sempre foi Deus, tá? E ele sempre esteve com Deus. Aí fala, ó, desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela, tá? Então, ó, por meio da palavra, né? Ó, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Então, a palavra é o próprio Jesus. Por isso que ele fala, no começo, aquele que é a palavra já existia. Jesus sempre existiu, né? Por isso que muitos fariseus chegou para Jesus e falou assim: peraí, quem é você? Você conheceu Abraão? Você tem menos de 50 anos e diz que conheceu Abraão? Que Abraão ficou feliz quando você desceu, né? Veio à terra? Como assim? Como Abraão ficou feliz quando ficou sabendo que você vinha para a terra, né? Então quer dizer que Abraão, aí ele falou, antes de Abraão existir, eu já existia. Ele falou isso com os fariseus ficaram enlouquecidos. Falou, esse homem é louco,
né? Ele não tem nem 50 anos e fala que já conhecia Abraão. Como assim? Imagina, ele existia antes de Abraão. Antes de Abraão pensar em nascer, ele já existia, tá? E Abraão ficou feliz com a vinda dele. Olha que interessante, tá? Só tô explanando aí, falando alguma coisinha, porque a hora que vocês leem, vocês vão lembrar o que está sendo falado aqui, né? Por isso que ele fala, ó, a palavra já existia, Jesus sempre, né, existiu. E tudo que acontece aqui, tudo que houve, né? A batalha no céu, a expulsão, né, de Satanás, no caso de Lúcifer, né, que ele se tornou opositor, né, o nome Satanás, ele se opôs a Deus, então ele foi expulso do céu, deixou de ser um anjo de luz para passar a ser o anjo das trevas, né, a terça parte dos anjos foram expulsos com Satanás, ficaram do lado dele, tudo ali que aconteceu ali, Jesus presenciou, né? E vem até nós para morrer como um simples ser humano, carregar a sua maldição, né? Para te dar a salvação, para que você tenha uma vida eterna, né? Uma vida eterna. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que Jesus morreu no seu lugar. Tudo se fez novo a partir da hora que ele desceu à terra, né? Se fez carne, né? A palavra se fez carne, olha que lindo, né? Então a gente tem que ter essa consciência e receber Jesus como nosso Salvador. Se você não crê que Jesus Cristo desceu em carne e osso, que Jesus Cristo já existia antes do universo, né? Que foi pela palavra, Deus usou a palavra, usou Jesus para fazer tudo, né? O mundo surgiu, tudo surgiu através da palavra, né? E essa palavra é o verbo. E aí você vem, quando você lê a Bíblia, você se alimenta do verbo, você se alimenta da palavra, do pão que desceu do céu. E aí quando você começa a se alimentar da palavra e entende que essa palavra é o próprio Jesus, que não é um conto da carochinha, né? Que isso é verdade, que você está se alimentando do próprio Jesus. Você ter essa consciência de que ele salvou você da morte eterna, né? Você tem hoje uma vida eterna com Cristo. Imagina, hoje você não ter a sua... se você não crê em Jesus, você vai ter uma morte eterna. Deixa eu ir lá, Apocalipse 20, deixa eu ler um pouquinho aqui, só falando um pouquinho, né, de Satanás, os seus anjos. Deixa eu ver, acho que é 14 aqui, deixa eu ver se eu consigo achar do julgamento final. 14, né, fala assim: então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então é importante você crer. Quando fala livro da vida, né, é uma pessoa que ela vai viver após a morte com Jesus Cristo, né? E ela vai ter uma vida eterna com Cristo, porque ela tem um nome, né, no céu, nesse livro, né? Porque ela crê no Filho do homem, ela crê no Filho de Deus, ela crê que esse nome é sobre todos os nomes, que é um nome soberano, é um nome que todos os joelhos no inferno, no céu, na terra, vão se prostrar e adorar. Então não tem como você fugir dessa verdade. Você tem que crer. Mas tem pessoas que elas não creem em Jesus Cristo como Salvador. Elas colocam muitas coisas na frente de Deus, né? E aí vai perder essa salvação. Amém. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui, que eu parei. Vamos ler o 21 um pouquinho. Eu devia ter lido o julgamento final. Aí depois, se vocês quiserem ler, é Apocalipse 20, do 11 ao 14. Eu só li o versículo 14. Tá, mas é legal. Quer ver? Vou ler, eu acho melhor ler. Ó, então vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono.
foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Esse livro que é muito importante, gente, nós precisamos estar lá, tá? Ó, escrito os nossos nomes com o sangue do Cordeiro. A única pessoa que pode apagar esse nome do livro da vida é você. Não, o demônio não tem esse poder, nem Jesus, olha. Por quê? Porque a partir da hora que ele escreve com sangue, né, ele não vai apagar porque ele desistiu, ele se arrependeu de ter colocado você lá de forma nenhuma. A partir da hora que ele escreve, está escrito. Mas se você retroceder, se você não continuar a caminhar, por isso que ele fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, é Apocalipse 2:10. Se você não continuar com a tua fidelidade no Senhor e desanimar, não permanecer, o seu nome vai ser automaticamente apagado, mas por você. Você desistiu, porque Deus é fiel para se fazer cumprir a palavra dele, tanto de bênção quanto de maldição. Mas você tem poder, tá, de atrapalhar a sua chegada em Jerusalém Santa. Você é o único que tem poder. Se revoltar contra Deus, começar a questionar Deus, querer saber o porquê do porquê, né? Se revoltar é uma pessoa que ela se revolta, ela espera muitas vezes que Deus faça o que ela quer, o que ela está pedindo. E muitas vezes pode ser que ele não vai fazer exatamente assim. Muitas vezes você vai passar por um processo de moedura, algum outro trabalhar de Deus que você de repente não esperava. Aí você vê os seus projetos, o seu sonho, o que você imaginou se frustrarem. Aí você começa a questionar, se revoltar, desanimar, para de orar. Isso aí, com certeza, você passa a não ter esse merecimento. Eu falo merecer, né? Mas a palavra acho que nem é essa. Nós não merecemos nada de Deus, né? Mas é muito importante você entender que Deus quer que seu nome permaneça ali. Mas Satanás, todo o tempo, ele veio para matar, roubar, destruir a tua fé. Ele não vai desistir enquanto você não negar Jesus como suficiente na sua vida, como salvador da tua vida. Quando você nega, você não acredita mais nessa eternidade, nesse mover, né? No que eu estou falando aqui de coisas espirituais, além dessa vida, se você começar a desacreditar e botar sua fé em outras coisas, você vai desagradar a Deus. E aí você quebra essa aliança. Porque a partir da hora que você coloca a fé em outras coisas que não seja Deus, aí ele não pode te acompanhar dessa vida. Não pode te acompanhar, né, após a morte. Porque Jesus, ele fala, eu sou Deus dos vivos, eu não sou Deus dos mortos. Acho que é Lucas 20, né? Depois eu até dou uma lidinha lá, porque eu nem me lembro. Ele, quando fala isso, ele está deixando bem claro. Lá no céu não existe casamento, lá no céu, né? Nós vamos ser como os anjos, nós não vamos ser dados em casamento, não existe aliança matrimonial, as pessoas brigam por um casamento, né? É por ciúme, muitas vezes mata o seu companheiro, a sua companheira. Quantas loucuras as pessoas fazem por causa de uma idolatria, de um sentimento diabólico. Sendo que no céu você não vai ser dado em casamento, você não tem marido, você não, nem nada. Nós vamos sermos irmãos na fé. Todos nós vamos ser como os anjos. Nós não vamos ter sexo. Não vai existir esse tipo de, né, matrimônio, né? Não tem essa idolatria. Você não vai levar isso para lá. Tá? Lucas 20 explica bem melhorzinho isso aí. Aí depois vocês leem lá. Mas não vamos sair do foco, não. Deixa eu acabar de ler aqui, porque eu não li, né? Ó, a terra e o céu fugiram da sua presença. Tá ali. Aí vem aqui. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro. O livro da vida. Os mortos foram julgados, tá? De acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito no livro. Aí lascou. Porque vai ter um telão lá na tua frente, vai ser escrito tudo que você fez, tá? Vai estar ali escritinho. Você não tem como falar, não existe como você se defender, tá? Quem vai te defender é o Senhor Jesus. E cada atitude, cada ação, cada pensamento contrário a de Deus, né? Você vai responder por ele.
cada ação. Aí falou, ó, aí o mar entregou os mortos que estavam nele, a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. Então você vai estar diante do trono branco, você vai ser julgado, tudo que você fez. Até o seu pensamento vai ser julgado. Ó, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Porque aí você não vai morrer mais. Mas isso é ruim se você for pro lado de Satanás. Porque imagina, uma pessoa que não morre mais e ser atormentado por Satanás toda a eternidade. Quem suporta isso? Se aqui, nesse mundinho medíocre, que Satanás não tem todo o poder, não foi dado para ele todo o poder. O mundo jaz no poder do maligno, mas o mundo ainda tem o Espírito Santo aqui atuando, nos defendendo, né? Nos julgando, né? Nos guardando do maligno. Agora, você já imaginou um lugar que só tem Satanás no trono? Ele vai ditar regra. Se aqui um pouco de tempo que Deus sai de cena na sua vida, você não suporta, porque Satanás faz da tua vida literalmente o inferno. Eu costumo dizer que o mundo perto do inferno, vamos botar, né? Se você fizer uma comparação, aqui a terra é o céu. Mas o inferno, não, no caso, o mundo perto do céu é o inferno. De tão ruim que é isso aqui. Você comparar aqui com o céu, aqui é o verdadeiro inferno. Mas se você comparar isso aqui com o inferno, é o paraíso. Para você ter uma noção do que é inferno. Você não suportaria, só que você vai ter que suportar. Como Satanás sendo o seu Deus, você bater continência para ele toda a eternidade. Ser jogado no lago de enxofre, né? Imagina, você ser julgado com Satanás. Não é fácil, tá? As pessoas, elas brincam, elas acreditam, mas Deus é tão bonzinho. Acha mesmo que o inferno existe? Isso é conto da carochinha. Não é conto da carochinha. Não é. Porque Deus, ele é soberano, né? Ele é fiel, mas para se fazer cumprir a palavra dele. A partir da hora que ele escreve aqui, que você vai ter uma eternidade com Satanás, você vai responder pelo que você fez na terra. E você, né, vai ter uma eternidade com Satanás a partir da hora que você negar Jesus como, né, Senhor da sua vida. Acabou. Acabou. Deus não tem mais nada com você. O mundo só ainda continua a existir porque existe o Espírito Santo aqui nos guardando. Mas a hora que esse Espírito de Deus sair da terra, tá? A hora que o Espírito Santo sair daqui, o Consolador deixar esse mundo, nós não suportaremos o peso, tá? Não vamos suportar viver aqui. Imagina você viver num lugar, né, onde não existe o Consolador, o Espírito de Deus. Ninguém suporta. Tá? Então deixa eu ler mais um pedacinho aqui do 21, né? Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, tá? E o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva, que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Olha que lindo. A morada de Deus, olha, está entre os seres humanos. É você, né, e Deus. Né? Ele vai morar com você. Você vai morar com ele. Olha, fala aqui, ó. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. Ó, o próprio Deus estará com eles e serão, e será o Deus deles. Né? Aí não existe mais esse Deus Satanás, né? Porque ele é um Deus desse sistema de coisa. Então você ainda tem a probabilidade, com certeza, de cair na mão de Satanás. Se você negar Jesus Cristo, que é a semelhança do Deus Pai, com certeza você acaba a tua aliança. Você todo o tempo ainda, tá? Você tem uma chance.
você tem uma chance de ter uma vida eterna, mas não ficar muito lutando por isso aqui, tá? Porque isso aqui é só de passagem. Entender que o seu final da linha, a partir da hora que você fechar o olho, a hora que você sair desse corpo e a hora que você se encontrar com o seu pai, tá? Que tá te esperando. Aí sim, aí você pode descansar, que aí acabou. Não tem mais Satanás, não tem mais nada. Ele não pode mais fazer nada. Aqui ele ainda pode matar o seu corpo, mas ele não pode destruir o seu espírito, não pode destruir a sua alma. Ele não tem esse poder. Mas a pessoa lá, muitas vezes, ela tem tanto medo de Satanás, de uma doença, de qualquer coisa. Mas ela não tem medo, engraçado. Depois que ela morre, ela não tem essa preocupação. Eu falo pra você, o maior medo que eu tenho, o maior medo é de morrer em pecado, é de não dar tempo de confessar o meu pecado, de me arrepender. Esse é o medo que nós temos que ter. Nós temos todo dia que nos preparar para o dia que Deus vier nos recolher, tá? Todo dia a gente tem que buscar saber onde eu estou em pecado, aonde eu estou errando. Deixa Deus te mostrar, pede para Ele te mostrar. Se tem alguma coisa para eu me arrepender. Muita gente acha que está tudo certo e não está. E não está. Tem que ter muito cuidado, tá? E perder a salvação. Tá, deixa eu finalizar aqui mais um pouquinho, né? Aí ele fala aqui, né? Escreva isso. Eu vou ler o 5, né? Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. Ó, aí é tudo novo mesmo, né? Ó, e também me disse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aquele que conseguirem a vitória receberão de mim este presente, ó. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas, olha só, hein, os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessa pessoa é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então, não podemos praticar esse tipo de imoralidade, né? De certa forma, a mentira. As pessoas pensam que mentir é uma coisa tão boba, e não é. E você pode perder a salvação e não te deixar entrar na Nova Jerusalém, tá? É uma coisa muito séria. A mentira, né? Pessoas que traem, né? Os covardes, num caso, né? Vão botar os tímidos. Pessoa que tem vergonha de pregar a palavra de Deus, tem vergonha de confessar Jesus como Salvador, busca não mostrar, né, para a família que se converteu, que aceitou Jesus como Salvador. A pessoa, ela esconde, né, que ela vive Cristo, que no caso nem é viver Cristo, né? Porque Paulo que falava, viver a Cristo, morrer é lucro, mas de repente ela não vive, porque ela não confessa, ela é covarde, ela tem medo de assumir isso para a família, ou para um filho, ou para um marido. Ela é covarde, ela se esconde. Na hora que ela tem que pregar dentro de uma empresa, ela não prega, ela tem medo de ser mandada embora. Ela é covarde. Então Deus fala que os tímidos, os covardes não herdarão o reino do céu, né? E no caso, os pecados nojentos, né? Assassinato, imoralidade, né? A feitiçaria, né? As pessoas que adoram o ídolo, foi o que eu coloquei, né? A pessoa que ela ama tanto um homem, tanto um marido, ela esquece que no céu nem vai existir casamento, né? Ela briga por um casamento, ela briga por um namoro, um noivado. Olha que coisa mais triste. Tem gente que mata por causa de uma mulher, tem gente que mata por causa de um homem. Coisa mais triste isso. Uma idolatria. Levanta um homem como um ídolo nojento para adorar. Essa pessoa nunca vai fazer parte da Jerusalém Santa, tá? Aí, quer ver, eu fiquei de ler Lucas, né? Vamos lá em Lucas 20, que eu até falei do casamento. Aí aqui é tudo emendado mesmo, porque é o que Deus bota na boca, eu vou falando. E vamos lá, o 20 aqui deixa eu ver se é o 20, ó. É o 20 mesmo. Que fala da pergunta sobre a ressurreição, né? Que os fariseus fizeram, os saduceus, né? Fizeram a pergunta.
os quais afirmam que ninguém ressuscita, né? Chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Então, lá no Antigo Testamento, né, a lei de Moisés, ela advertia isso, que se caso a mulher na família tem 7 lá, né? Ela casou com aquele irmão, mas aquele irmão deixou, né, outros 6 irmãos, né? Ela escolheu um homem para casar. Os outros 6 irmãos, né, vamos entender assim, ficou na fila esperando. O marido dela morre e ela fica, ela tem que ser dada em casamento para os irmãos. Aí o outro irmão morreu, aí ela foi dada em casamento para o terceiro. O terceiro morreu, foi dado, assim foi, até os 7 irmãos morrerem. Aí os saduceus quiseram questionar a Deus. Olha aí, essa viúva, ela passou na mão de 7 irmãos. Todos eles morreram. De quem é essa mulher, né, é esposa lá no céu? Aí Deus falou aqui para eles, foi o que eu quero chegar aqui, né? Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filho. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com 7 irmãos. Isso é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, olha só, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu, aí é o que eu quero entrar. Nessa vida, os homens e as mulheres casam. Olha, casam nessa vida. Mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição, a palavra merece aí que eu estou fugindo, né? Que nós não somos merecedores de nada. Mas quem vai passar dessa vida para a vida eterna com Cristo, né? Acontece aqui, mas a pessoa que merece alcançar a ressurreição, que fez o que é certo, né? Que passou pelo julgamento, né? Que conseguiu estar no livro da vida, fala aqui, alcançar a ressurreição e a vida futura, não vão casar lá. As pessoas que passarem, conseguirem a salvação, a vida eterna, elas não vão se casar. Não existe casamento, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Não vai morrer. Imagina, não vai morrer. Aí Deus preferiu falar assim, então ninguém vai ser dado casamento também, né? Porque se aqui vocês não estão suportando seus maridos, suas esposas, imagina a vida eterna toda e aliançado com aquela marido, com aquela mulher. Deus preferiu falar, não vou arriscar. Eu não vou deixar ninguém se casar aqui. Vai ser como os anjos do céu, olha só. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Não, aí eu vou até ler, pulei aqui, pois serão como os anjos e não poderão morrer, tá? Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Então você vai ter o mesmo fim que Deus, né? Deus não teve fim, né? Deus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele não tem fim, mas é o modo de dizer. Você vai passar por uma morte, né, da carne, para que você nasça realmente, né? Que você viva eternamente. Você precisa passar para a morte. O seu corpo corruptível tem que ser destruído para receber um corpo incorruptível. Para você receber um corpo que não pode morrer. Lá em 1 Coríntios 15, que eu acho que fala isso. E Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, olha só, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Olha que legal, todos estão vivos, ninguém pode morrer. Vamos lá, vou abrir aqui 1 Coríntios 15, só para a gente ler mais um pouquinho da ressurreição. Estou falando de ressurreição, né? Acabou entrando nessa vibe aí de ressurreição, de vida após a morte, nem sei, eu não sabia nem que eu ia pregar. Então acho interessante, porque eu salientei o 1 Coríntios 15. Então, a nossa ressurreição, se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. Então, aí entra a fé que eu falei, tá? A fé que você tem que ter
que Cristo ressuscitou. Se você não acredita nisso, você não é salvo. Você não vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Não vai ter direito, tá, de entrar no reino de Deus. Aí continua aqui, vamos lá, mais um pedacinho, né? Aí fala, se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado, né? Então aí eu voltei só para você lembrar. Se você falar que Cristo não ressuscitou, né, você já perde a salvação. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Então, né, se não tem fé, não tem Jesus, né? Então não adianta. É pela fé. Você só é salvo pela fé no Senhor Jesus. Não é pelas suas obras, não é pelo seu falar. Você tem que crer. Você tem que crer e confessar, né? Então a gente fala, né, o que o coração tá cheio. Quando você... Quem aguenta a ter fé, crer que você nunca vai morrer, que a partir da hora que você fechar o olho aqui, você vai ter uma vida eterna com Cristo, né? Quem tem assim, essa frieza, um sangue frio de ver uma pessoa doente, ou ver, né, uma pessoa morrendo, moribunda, cara, você não tem coragem de pregar a ressurreição, você não tem coragem de passar fé para o coração daquela pessoa, de repente ela não tem mais esperança para essa vida, ela precisa ter fé para a vida eterna. E aquela pessoa, ela é covarde, ela nem fala, sabe? Ela acredita assim mais ou menos, ao ponto de não conseguir falar. Então, o seu coração, olha, a sua boca fala o que o seu coração acredita, o que a sua mente, né, crê. Mas se você não fala, é porque você não crê. Você só vai falar aquilo que você acredita, tá? É por isso que ele fala que se não existe a ressurreição, se você não acredita, no caso, né? Então, quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado na sua mente, pela sua fé, você também não vai ter nada para anunciar. E as pessoas não vão crer. Porque se você não crê, como é que você quer que as pessoas creiam, né? E mais ainda, neste caso, estaríamos mentindo contra Deus porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Aí você está mentindo, né? Você está chamando Deus Pai de mentiroso, Deus Filho de mentiroso. E o próprio Espírito Santo, né? Que ele proclama, que ele testifica. O Deus Pai e Deus Filho. Ele testifica. Aí se você não crê, você está indo contra. Aí fala assim, ó, porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, olha só, os que morreram crendo nele estão perdidos. Olha só, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Né? Você está perdido se a sua esperança for só para esse mundo aqui. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão, né? Adão, a descendência adâmica, te trouxe maldição. O segundo Adão te trouxe a ressurreição, a vida eterna, né? Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo primeiro, de todos, né? Depois os que são de Cristo, quando ele vier. Então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, olha só, hein? E entregará o reino a Deus, o Pai.
todos os demônios, Satanás e os seus demônios serão destruídos. Todos os governos espirituais, todo o poder satânico será destruído. E aí você vai junto no pacote. Se você quiser continuar afirmando que Deus não ressuscitou, que você não acredita na vida após a morte, que você só tem fé para essa vida, você com certeza vai junto, tá? No pacote. Aí fala, onde eu tô? Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As escrituras sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Tudo que há na terra, no céu, debaixo da terra, tudo tá debaixo do domínio, do poder de quem? De Jesus Cristo. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo, tá? Então não existe, não tem como. Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas é um Deus trino, é um Deus só. Está em unidade, né? É um Deus uno. Não pode separar. Não pode. É como se você separasse, né? Tem um corpo que carrega uma alma, um espírito. Como é que você vai separar? Não tem como separar. Mesmo que você morra, você vai ter um corpo glorificado. Não tem como separar a alma do corpo, o espírito do corpo. Não tem como. Você vai receber um corpo glorificado. Você vai largar essa barraca aqui, ela vai apodrecer, mas nem se você tem um corpo. Tá? É um corpo igual ao de Jesus. Mas vamos lá, vamos terminar, que senão não vai dar tempo. Tá, deixa eu ler esse pedacinho aqui para voltar lá. Eu vou ler o 35, senão vai demorar. Mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. Então você, para nascer de novo, receber um corpo, né? Glorificado, você vai ter que morrer, né? O que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. Ele fala aqui, e a carne dos seres vivos não é de toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, pássaro outro, os peixes ainda outro. Há também corpo, aí vem o que eu falei, né? Há também corpos do céu e corpos da terra, né? O que está aqui, o nosso corpo aqui, limitado, né? Não pode entrar no céu, porque lá não entra um corpo deficiente, tá? Aí fala aqui, existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes, e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem seu próprio brilho, a lua outro brilho, as estrelas têm um brilho diferente. Mesmo as estrelas têm diferente tipo de brilho, tá? E mesmo as estrelas sendo diferente, ela tem um tipo de brilho, tá? É como Deus fala, né? Cada um tem sua digital, cada um tem um brilho próprio, tá? Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, foi o que eu falei, é um corpo mortal. Mas quando for ressuscitado, será imortal. Nunca mais vai morrer, não vai carregar doença. Por isso que Deus ele fala muito de cura. As pessoas levam, a cura pode até acontecer aqui, mas depois você vai morrer, vai ter uma enfermidade, né? Vai morrer de velhice, uma morte até natural, pode ser, mas você vai morrer. Teu corpo vai se definhar. Mas lá no céu não. Então por isso que Deus ele fala muito, né, da árvore da vida, que vai dar saúde, que lá não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento, não tem morte, não tem enfermidade, porque você vai ser curado, independente de qualquer coisa. Um dia nós vamos sair desse corpo e vamos largar todas as dores, toda enfermidade, toda deficiência, toda limitação por aí, tá? Então é muito importante, independente de qualquer coisa. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem, quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, tá? É fraco, doente, né? Mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, sempre. Você pode até morrer sem uma enfermidade, mas você vai estar com um corpo fraco.
vulnerável pela idade. Então, de qualquer maneira, você vai ter alguma enfermidade, alguma limitação da idade. Mas vai morrer, vai definhar, né? Aí fala, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Olha que legal. Você vai ter um corpo cheio de saúde, cheio de vitalidade, bonito e forte, ó. Quando é sepultado, é um corpo material. Mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. Ó, é claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. É claro, gente, se existe um corpo aqui, tem que haver um corpo lá. Olha só. Porque as escrituras sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, né? Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o espírito que dá vida. Ó, ele veio, morreu e te trouxe vida eterna, ó. Não é o espiritual que vem primeiro, tá? Mas sim um material. Depois é que vem o espiritual. Olha que legal. Primeiro vem o material. O material se corrompe, né? Morre. Depois vem o quê? O seu corpo espiritual. Você vai nascer de novo, igual um abacate. Tirou da árvore. Pá, acabou. Apodreceu. Vamos fazer assim. Você pega a semente, seca aquela semente e vai plantar a semente. O que vai acontecer? Vai nascer uma muito mais forte, com muitos mais abacate. Olha só, assim somos nós, com muito mais força e vitalidade. Ó, o primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aqueles que foi feito do pó da terra. E é interessante. Se você ainda não se arrependeu, não pediu perdão dos seus pecados, não acredita na ressurreição, você ainda é do pó da terra. E se você morrer, acabou. Tá? Você não vai receber um corpo glorificado para ficar com Cristo. Você vai ter um corpo eterno, mas para ser um corpo de sofrimento, para viver, né, aprisionado com Satanás. Ó, assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, que é Adão, assim também seremos parecidos com o homem do céu, tá? Então tem que ter muito cuidado, saber se realmente você nasceu de novo, tá? Ó, os que pertencem à terra são com aqueles que foi feito do pó da terra. Os que pertencem do céu são como aqueles que veio do céu. Então aí tem que saber em que situação você se encontra. Ó. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isso, que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. Carne e sangue, a carne apodrece, né? O sangue não pode herdar o reino de Deus, tá? O que é mortal não pode ter a imortalidade. Você morre, você nunca vai ter a imortalidade. Você tem que morrer para nascer de novo. Escute bem este segredo. Nem todos vamos morrer. Aí pode acontecer, né? Mas todos nós vamos ser transformados num instante. No abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Então pode acontecer de Jesus chegar agora, arrebatar a igreja e as pessoas serem, né, transformadas, transladadas, sei lá. Simplesmente vai se encontrar com Deus nas nuvens, vai ser arrebatado. Você não vai conhecer a morte, né? Você vai ser transformado, mas isso aí não é para todos, né? Aí tá bom, eu acho que tá bom aqui. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos os seres transformados, pois este corpo mortal precisa se revestir do que é imortal, este corpo que vai morrer precisa se revestir com o que não vai morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá que as escrituras sagradas dizem: ó morte, não, a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Olha que legal. O que dá poder, olha, o que dá à morte o poder de ferir é o pecado. Aí dana-se, né? Se você estiver em pecado, não tiver confessado, a morte tem poder de te ferir, tá? E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Tá bom? Aí você tem que realmente viver pela fé. Não adianta viver na obediência da lei, tá? Ó, o que dá ao pecado o poder de ferir a lei, porque você está debaixo de um legalismo, de uma lei. Você não tem fé, você vive uma religiosidade, uma mentira. Então a morte ela vai ter poder sim de ferir. Mas agradeçamos, né? Porque a lei tinha o poder de ferir. Agora a gente não está debaixo da lei, está debaixo da graça, tá? Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Amém? Então, deixa eu ver a hora aqui, porque eu comecei a ler aqui, né? E não terminei o Hebreus 1. Deixa eu terminar o João 1, que eu comecei a ler, também não terminei. Vamos lá. Aí, né, foi o que eu falei, né? Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. E por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa, né? Então essa é a verdadeira luz, né? A mensagem que Cristo nos deu é que anunciamos a vocês é essa: Deus é a luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dissermos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpará de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nós nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso. A sua mensagem não está em nós. Olha só que coisa séria, né? É muito sério, gente, a gente ter essa consciência. Amém, gente? Vamos lá em Hebreus 1. Eu parei para ir lá em Hebreus 1, porque senão eu não vou ler, né? Deixa eu finalizar do 4 em diante, ó. Assim Deus fez com que o Filho, né? Vou voltar para vocês lembrarem. Fosse superior aos anjos, que lhe deu um nome que é superior ao nome deles, tá? Ó, pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Deus nunca falou isso para anjo nenhum, tá? Por isso que Jesus não é anjo, tá? Ó, e também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Nunca disse isso para anjo nenhum. Ó, porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chama de fogo. Mas a respeito do Filho, ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que dos seus companheiros. Olha só que legal. Deu uma honra muito maior do que os anjos, né? Deus escolheu. Ó, tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior. É o nome sobre todos os nomes, né? A Testemunha de Jeová fala que Jesus Cristo é um anjo. Não é um anjo, não é um Deus. Ele é Deus, tá? Aí ele fala aqui, ó: e as escrituras também dizem: tu, Senhor, no começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa, tu os dobras como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Tá? Por isso que falou lá em Apocalipse que eu li: ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não tem fim, ele é o fim, né? De todas as coisas. Vamos entender. Você é a criatura, ele é o criador. Então, você tem fim.
Porque ele é o fim da sua dor, do seu sofrimento, para te dar longuras de dias. Quando ele fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir, eu vim para te dar vida com abundância, ele está falando longura de dias. Vida completa com Cristo Jesus, tá? Porque ele vai dar fim para o seu sofrimento. Ele é o fim de todas as coisas. Ó, sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Olha que lindo. Quando você fechar os olhos, sair desse plano, você vai ver um anjo, tá? Para te levar até a Deus, para Jerusalém Santa. Você vai ser convidado, você vai ser elevado. Mas ai de você, se você não se arrepender dos seus pecados, não aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, quem vai te levar é Satanás, os demônios, para Satanás, tá? Não queira que isso aconteça. Não deixe partir dessa terra sem Deus. Não se revolte contra Deus. Não questione a Deus. Não murmure. Não reclame. Glorifique a Deus. Agradeça a Deus. Porque Ele é que nos deu essa vida eterna, tá? Então aí, se vocês quiserem continuar lendo, vocês leem o 2, que eu vou terminar aqui. Eu vou fechar. Tá? Deus abençoe. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Quem recebeu o áudio aí, tá? Aí escreve lá no canal Leila Lima, no canal não, no caso, no YouTube, né? leilalima.com, ou só escreve Missionária Leila Lima. Aí você vai para as pregações antigas e assistir, né? Porque muitas vezes quem tem áudio não tem acesso a vídeo, nem todo mundo consegue abrir vídeo, aí fica ruim, né? Mas enfim, tô dando aí o endereço quem quiser, tá? Beijinho, até semana que vem, gente.